Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado aqui, o Mindinho, o traidor, meu irmão, Roberto Andrade, filho borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão. Tô bem, tô muito bem. Talvez mentindo um pouco, mas, né? Faz parte da minha característica, né? Da minha personalidade. Mais uma vez, a nossa casa, né? Recebemos aqui um político de alto gabarito, porque ele não foge das perguntas, né? No último episódio nossa, todas ele matou no peito ali e respondeu. Cara, é isso que eu mais admiro, eu falo sempre que eu tenho essa oportunidade, da personalidade e do caráter das pessoas. Falei inclusive do meu. As pessoas que defendem, que acreditam em alguma coisa, elas têm que estar dispostas a batalhar por isso. Sabe, ela pode não saber sobre tudo, ela pode não entender sobre tudo, mas ela tem que se posicionar. Acho que isso é bom, isso é ruim, eu vou buscar uma solução para isso. E esse cara que tá aqui, pô, conhecimento pra caramba, capacitado ao extremo. Não vou puxar saco dele, porque senão eles vão, mineiro é desse jeito mesmo. Esse cara que tá aqui é foda. É um dos bons que eu conheci. Nosso vice-governador de Minas, Matheus Simões. Obrigado. Tudo bem, gente. Feliz de estar aqui com vocês de novo. E olha aí. E ainda comi uma coxinha antes de começar o programa, então tô abastecido e energizado. Ó, hoje eu quero falar de planejamento com você. Bora. Que na última você virou e falou assim, planejamento é comigo. Eu te falei, né, que eu escrevi minha dissertação de mestrado sobre planejamento e eu sou fã de planejamento, desde coisa minha até as coisas do governo. Eu sou até meio obcecado. Eu sou daqueles que ainda acredita que se você mira e desenha para chegar no alvo, você tem uma chance maior de acertar do que se você simplesmente sai atirando feito doido por aí. Então... Mas no Brasil dá certo planejamento? Aquela frase que o povo gosta de repetir, né, no Brasil até o passado é incerto, ela é verdade só para judiciário. No fundo, planejamento paga. Ele responde. Vou te dar exemplos bobos. Não é? Quando a gente estudar a vida inteira, passar a vida estudando é um mecanismo de planejamento, muitas vezes do pai para o filho e não do próprio filho. Mas depois você vai escolher sua faculdade, isso também é um movimento de planejamento. Olha a diferença de quem resolveu pagar o preço e de quem resolveu não pagar o preço. Montar um negócio é a mesma coisa, é planejamento. As pessoas que não planejam, elas desistem mais fácil. E quem desiste mais fácil não chega, ou se chega, chega por sorte. Na gestão pública, a gente não pode ficar dependendo de sorte. Então, eu acredito muito na força do planejamento, porque ele me permite chegar, e se eu não chegar, ele me permite entender onde é que eu errei para que eu possa tentar de novo corrigindo o trajeto. Eu sou um fã de planejamento. Até meio obcecado, eu confesso. Assim, tem hora que eu acho que até tem um pouco de toque. Meu casamento me ajudou muito. Eu era tão obcecado com organização que eu tinha minhas roupas numeradas. Para saber o que eu usar em cada dia da semana, porque eu acredito mesmo que se você organiza tudo direitinho, dá para fazer tudo o que você precisa fazer, você economiza tempo, sua vida é mais fácil. Na vida pessoal eu estou tentando retrair nisso um pouco, mas na vida profissional continuo acreditando nisso 100%. Antes de casar você tinha roupas numeradas? Já imaginei que o Rodrigo interessa, não devia ter falado nesse assunto. Se eu te contar, esse caso é engraçado. Eu usava terno, né, até ir pro governo quase todo dia. E aí quando eu casei, eu tinha 5 ternos diferentes. E aí eles eram numerados de 1 a 5, então de segunda a sexta-feira. Para cada terno eu tinha 3 camisas diferentes que combinavam com aquele terno. Então elas também eram numeradas com 1.1, 1.2 e 1.3. Se eu tivesse na semana 1, era 1.1, se eu tivesse na semana 2, era 1.2. E para cada camisa eu tinha também uma combinação de gravata, também numerada. A minha mulher ficou muito brava quando nós casamos, falou, nunca, de jeito nenhum, isso aqui não vai acontecer aqui em casa. Tudo bem, hoje em dia o que eu faço? Eu ponho a roupa e se eu tiver que sair com ela, eu troco 3 vezes porque ela nunca está satisfeita com a combinação e eu falo para ela, se tivesse numerado, não tinha este problema. Mas eu era muito organizado com isso. Depois do casamento eu ainda mantive durante um tempo um outro hábito, que era o de usar o sapato. Então eu usava só sapato preto. Hoje em dia eu uso marrom, uso outras coisas. Eu fui tentando me libertar dessas cismas minhas. Mas olha que loucura. Eu pegava o sapato para usar, aí eu pegava todos os outros 5 sapatos de uso diário e mudava eles de posição de forma que o do dia 2 vinha para o primeiro lugar na prateleira para eu já saber que o meu de usar era aquele ali. Mesma coisa com os cintos. Mas hoje eu me libertei dessas coisas graças ao meu casamento, mas no governo eu continuo acreditando nelas. Caramba, você tem mais maluquices assim na vida pessoal, na geladeira de casa? Né? Não, eu tenho uma maluquice que as pessoas acham engraçado quando eu conto, porque eu falo que eu durmo mal, mas eu tomo melatonina. E melatonina pra mim é assim, tomei e dormi. Eu falo, mas como é que você dorme mal se você toma melatonina e toma e dorme? Porque eu luto pra não tomar melatonina, eu fico atrasando. Por que eu atraso pra tomar melatonina?
Bom, primeiro, eu não durmo se eu não tiver respondido todos os meus WhatsApps e todos os meus e-mails. Não durmo. Segundo, acabou de responder, eu tenho de fazer... eu quero ler, eu gosto muito de ler. Então eu tenho que ler pelo menos um capítulo de livro e eu não paro capítulo no meio. Tem que ler um capítulo. E eu tenho um compromisso comigo mesmo de fazer estudo bíblico todo dia. Então eu vou fazer a leitura da Bíblia depois disso. Então eu vou lutando. Às vezes eu já estou podre de cansado. Eu falo, não, mas eu ainda não li, eu ainda não fiz o estudo bíblico. Aí eu vou esticando minha noite. Caramba. Tem hora que eu olho e falo, putz, já deu 1h30, eu não fui pro meu quarto dormir ainda. Eu falei, vai ser burro. Toma o remédio, deita e dorme. Mas é um pouco de... Eu sou sistemático. E por que a melatonina? Você não vai precisar. A exaustão que você chega... Você sabe que não. Você fica acelerando. Durante muitos anos, eu só dormia lá para as 3 horas da manhã. Acordava às 6, meu dia era normal. Depois que eu fiz 30, não sei se alguma coisa na vida de vocês mudou quando vocês fizeram 30 anos. Na minha, eu passei a precisar dormir um pouco mais. E aí o fato de eu não começar a dormir estava acabando comigo. Aí eu comecei a tomar melatonina para engatar. Porque aí eu preciso dormir umas 5 horas pelo menos, senão eu acordo bem... Eu não fico mole, mas a cabeça meio zonza, não é bom não. Melatonina me ajuda. Você falando de planejamento, você teve com o BNDES agora, acho que imagino pouquíssimo tempo. Ontem. Pedindo prazo, porque não está pronto o projeto? Olha que bonitinho. Vamos lá, né? Recuperar a memória de quem está acompanhando a gente aí. O governo federal aprovou um projeto que dá para a gente isenção de 50% do juro da dívida de Minas. Economia de 5 bilhões de reais por ano. A gente quer. Aí ele diz, para isso você tem que me dar 35 bilhões de reais em bens. Empresas, imóveis, 35 bilhões de reais. Ok, vamos correr atrás para economizar 5 por ano, vamos dar os 35. É porque... Vale a pena. Né? Em 7 anos eu já zerei esse valor, né? Aí falei, olha, aí ela regulamentou, falou, na hora que você for me entregar o bem, você tem que trazer uma avaliação do BNDES. Eu só confio na avaliação do BNDES. Ok, é um banco respeitável, apesar de ser meio esquisito, porque é o banco deles que vai avaliar as coisas da gente, né? Então, assim, é como você está devendo, e quem vai dizer quanto vale o lote que você está dando em pagamento é o credor. Você não vai ter um corretor avaliando, não. É um trem... Bom, ok. Falei, tá bom, a gente vai. Aí fui no BNDES. A União disse, você tem até 30 de outubro para me dizer o que você vai me dar com a avaliação. Cheguei no BNDES e falei, olha, eu vim aqui porque eles falaram que vocês têm que avaliar as coisas. Falou, eles falaram pra gente também. Falei, ótimo, que dia que vocês vão começar? Ele falou, não sei ainda. Falei, quando é que fica pronto? Final do ano que vem. Eu falei, hã? Tá doido? Falei, não, filho, eu tenho até 30 de outubro. Esse prazo ainda não. Eu falei, não, mas quem deu o prazo foram vocês mesmo, gente. A União é a dona de vocês. Vocês é que falaram que não, mas esse prazo eu não consigo cumprir. Sabe que qual é a impressão? Aí, somando nisso, aí, na véspera, eu tinha visto uma entrevista do ministro Alexandre Silveira, que eu respeito muito, mas dizendo que ele aceitava a CEMIG do jeito que ela está, não precisa preocupar em fazer alteração, que a gente quer fazer uma alteração na CEMIG, transformar ela numa corporação, né? Não precisa, do jeito que está a gente recebe. Mesmo tendo que desembolsar recursos, porque é um problema contratual lá. Cheguei em Brasília e falo, se não resolveu o problema da corporação da CEMIG, não tem nada de federalização, não. Eu falei, gente, eu estou precisando participar de uma sessão de terapia com as várias cabeças do governo federal para ver se elas reúnem e me falam uma coisa só. Porque a Fazenda me dá um prazo, o BNDES fala que não consegue cumprir o prazo. O Ministério de Minas e Energias fala que quer a CEMIG do jeito que ela está. O Ministério da Fazenda fala que não serve do jeito que ela está. Enquanto isso, os deputados do PT, o mesmo PT, o PT do Banco Central, o PT do BNDES, o PT do Ministério de Minas e Energia, lá em Belo Horizonte, está travando a pauta para a gente poder continuar com a votação dos projetos do Propag, que foi proposto pelo Lula. Então, sinceramente, eu não sei se... Perguntaram para mim, você acha que tem maldade, Matheus, que o PT ele deu a solução, mas agora ele está atrapalhando vocês entrarem na solução? Falo, olha, eu queria acreditar nisso, porque isso me dava mais esperança sobre o futuro do Brasil. Mas eu não acho que é maldade, não. É falta de inteligência e falta de... organização. O planejamento. Porque na hora que você propõe uma lei dessa, eu não estou dizendo que o BNDES tinha que dar conta de avaliar no prazo. Certo. Mas, se eles falaram que o BNDES tem que avaliar, eles tinham que ter conversado com o BNDES, criado o mecanismo, se planejado para fazer a avaliação. Então, tá dureza conversar com o governo federal, viu? Tá? E o negócio lá tá um clima esquisito, porque o povo tá brigando dentro de casa lá, assim. Eu fiquei lembrando dessa última vez que eu estive em Brasília de um ditado que minha avó gosta de falar, que ela fala assim, em casa que falta pão, todo mundo briga, e ninguém tem razão. O governo federal tá desse jeito, eles começaram a brigar internamente lá, porque tem IOF problema para um lado, INSS de problema para o outro, briga interna de facção política, não sei como é que isso vai acabar. Será que tá faltando pão?
Eu acho que eles já carregaram os pão tudo no INSS lá, não sobrou pão pra ninguém, não. Como que Minas adquiriu uma dívida tão grande? Assim, a gente tem uma dívida bilionária aí, né? A dívida foi consolidada em 1996. As dívidas de antes disso eram dívidas que Minas tinha com bancos. Bancos públicos, bancos privados, nacionais e estrangeiros. Em 96, o país estava muito bagunçado em termos de dívida de estados, e a União baixou uma lei e falou, vocês não podem mais pegar empréstimo direto sem autorização nossa. E as dívidas todas que vocês têm, vocês passam para cá que nós vamos pagar e vocês agora devem para a gente, para a União. Isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi muito importante naquele momento para reorganizar as finanças do país. A dívida de Minas era de 16 bilhões de reais. A dívida hoje é de 175 bilhões de reais. Como? Juro. Matheus, mas todo mundo paga juro. Sim, quando a gente tem um negócio e eu aceito pagar um juro de inflação mais 6%, 7%, para eu conseguir pagar essa parcela, o meu negócio tem que dar lucro, ele tem que crescer. O Estado, gente, o governo, ele não pode crescer mais do que o PIB. Não tem jeito dele crescer mais do que o PIB. O único jeito dele crescer mais do que o PIB em arrecadação é o jeito que o Haddad está tentando fazer lá, é aumentando imposto. Isso nós não vamos fazer. Então, ao longo dos anos, como o juro era maior do que o crescimento da economia mineira, a parcela foi ficando cada vez mais representativa, o Estado não ia conseguindo pagar e o valor total da dívida foi aumentando. A dívida hoje é mais de 10 vezes superior à dívida de quando ela foi constituída. Para dar o número, nós voltamos a pagar a dívida faz 3 anos. Nós já pagamos 10 bilhões de reais. Nesse período, a dívida aumentou 40 bilhões de reais. Com a gente pagando 10 bilhões de reais, a dívida aumentou 40. Só juro. Um tempinho. A agiotagem, né? Quando eu estudei direito, a agiotagem ainda era proibida. Mas não sei, hoje em dia o STF flexibilizou muita coisa, talvez não seja mais proibido. E não vale a pena pedir uma auditoria dessa dívida? Já pediram. Para falar a verdade, a dívida é essa mesma. Não precisa ser auditado. Porque a gente tem uma auditoria. O problema é a forma de negociação lá atrás. Assim, você não pode ter um juro que faz com que cada ano que passe, a parcela compromete um percentual maior da sua arrecadação, gente. A parcela não pode crescer mais do que a sua capacidade de pagamento. E mesmo Minas trazendo tanto investimento para cá, porque você falou da última vez, a gente é recorde maior estado do Brasil. A nossa dívida diminuiu proporcionalmente, porque a gente trouxe muito investimento, a gente está crescendo. Então, assim, minha dívida, quando a gente chegou, a dívida representava 190% da minha arrecadação de um ano. Hoje ela representa 160% da minha arrecadação de um ano. Por quê? Porque a minha arrecadação subiu, cresceu sem aumentar imposto, porque eu trouxe empresas. Só que ainda é muito pesada. O problema é que o governo federal, ao invés de pegar o dinheiro e gastar com, por exemplo, diminuindo o tamanho da nossa dívida, porque essa dívida foi que construiu as estradas, construiu a nossa infraestrutura, são coisas que servem hoje para o Brasil como um todo, como país, que inclusive geram recolhimento de imposto federal. Aí você vê a União esfolando a gente vivo para poder receber a dívida, enquanto isso, em Brasília, a Venezuela está tendo a sua dívida de 10 bilhões de reais com o BNDES perdoada. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu não entendo, entende, gente? Assim, qual que é o critério que está sendo utilizado? Porque Minas colabora para o Brasil crescer. Sim, mas mais do que o critério, o que me deixa indignado é qual o benefício? Porque se for o Estado pagando a União e a União recebendo do Estado ou do município, essa cadeia não me interessa qual é a lógica dela. Todo o rendimento vai vir de uma única pessoa, uma única fonte de fornecimento financeiro. Nenhum dinheiro será gasto pelo governo sem antes ser tomado do contribuinte. É isso, você entende? Por que esfolar o Estado? É só para manter num cabresto? A União precisa de ter um Estado... É para isso. É para escravizar o Estado. Severamente é para escravizar o Estado. E o que é a vantagem? A vantagem é a pressão política. Então, vamos lá. Quanto mais de pendurado Minas Gerais fica, menos condição de investir sem aporte federal. Entendo. Numa época em que o governo federal tem dinheiro, isso dá um poder enorme para o Lula. A gente só não está mais dependente do Lula porque eles administram tão mal que eles não têm dinheiro para nada. Então, eu falei até que eu estou oferecendo vaga de estagiário para o pessoal do Ministério da Fazenda fazer uns estágios com a gente aqui em Minas, como é que a gente reduz déficit público. Porque não tem cabimento. O déficit hoje é maior do que o déficit dos anos da pandemia. Qual que é a pandemia que nós estamos lutando hoje que o déficit aumentou? Então... é só por isso que eles não esfolam a gente mais. É porque eles estão sem combustível. Porque o que ele queria eu te tiro tudo
E qualquer coisa que você queira fazer, eu tenho que te dar a conta-gota. O problema é que o conta-gota dele tá seco, porque ele gastou o dinheiro todo com outras coisas. Não tem mais nada. Você falou da dívida aí, ela começou teoricamente, né, com construções de estradas que a gente fez. Passou para privatizar um monte de estrada, 730 quilômetros, se não me engano, aqui para um lado e mais 2 ou 3 licitações para baixo. Como que são feitas as licitações? Por que eu te pergunto isso? Porque sempre que eu vejo uma licitação de estrada, primeiro eu vejo um investimento enorme do Estado na construção disso, e depois alguém fica com isso por um tempo e devolve tudo ferrado. Esse era o modelo. Esse modelo foi tentado no Brasil. Vamos lá, nós temos 3 momentos de concessão de estrada no Brasil. Momento 1, momento de São Paulo, deu super certo. Como é que era o momento de São Paulo? Ele construiu as estradas e fez a concessão para manutenção e ampliação. Então o governo se endividou bastante em São Paulo para isso, para construir essas estradas lá na década de 80 e 90. Essas concessões foram formidáveis, é por isso que São Paulo tem essa estrada que tem. Depois veio um período de concessões do governo Lula, em que o desenho foi o contrário. A gente cobrava do cara que ia pegar a estrada um valor, então ele tinha que pagar um valor pela estrada, a gente entregava para ele uma estrada pronta, cobrava um pedágio baixo, e aí ele ia mantendo a estrada. Essas são as estradas que as concessões deram todas erradas. 050, 040, 262, 381, todas quebradas. Aí nós entramos num terceiro momento que está rodando desde o final do governo Dilma, tem que ser justo assim, e foi no governo Bolsonaro e agora também. Que é o modelo que a gente usa, que o governo federal também está usando. Eu te entrego a estrada sem gastar dinheiro com ela. Mas eu te dou metas para você realizar investimentos. E se você não realizar os investimentos, eu te tomo a estrada de volta. Boa. Então, me parece que é um modelo para um Estado pobre, que se o Estado for rico, ele pode fazer igual São Paulo fez lá atrás. Mas se o Estado está pobre, igual o Brasil está pobre hoje, é um modelo melhor. 381 está sendo feita assim, 262, 040, e as nossas todas estão sendo feitas assim. Já fizemos 5, faltam mais 5, que vão ser leiloadas esse ano. Daqui, vamos pensar assim, a que vai daqui para Belo Horizonte, qual que é? A 262 é federal, 2002. foi concedida desse jeito, mas essa me magoa um pouco o jeito que ela foi concedida pelo governo federal. Não sei se nós falamos da última vez que nós conversamos, eu tenho uma história muito dura com essa estrada. Seu pai faleceu. Perdi lá, né? meu irmão mais velho num acidente, depois meu pai e minha mãe. O ministro, no dia que ele veio aqui a Uberaba para anunciar a obra, a concessão que está feita, e se você passar por ela, tá obra de fora a fora no 2002 acontecendo. A concessão está rodando bem. Tá acontecendo. Boa. Mas eles não vão duplicar o trecho entre Bom Despacho e Uberaba. E qual que é o argumento do ministro? É ambiental. Que antes fosse, é que não tem movimento que justifique a duplicação. Eu falei, no dia da inauguração, eu falei, ministro, o senhor vai me desculpar. Eu perdi meu pai, minha mãe, meu irmão nessa estrada, no trecho que o senhor está falando que não precisa. Você precisa, a Serra de Campos Altos precisa desesperadamente por segurança de duplicação. E o trecho Araxá-Uberaba é o trecho mais movimentado dessa estrada. Eu não consigo entender o critério da União. Mas fizeram desse jeito, fizeram um gatilho lá. Aí também é uma vantagem do contrato. Esses contratos foram modelados pelo Tarcísio. Esses são bons. Apesar de ter sido o Lula agora que fez a concessão, o Tarcísio é que desenhou os contratos. Ele diz que você conta continuamente quantos carros estão passando. E que se o número de carros que passa for maior do que o que estava no contrato previsto, você tem que ir ampliando as áreas de duplicação. Então, como eu tenho certeza que vai superar, vai ampliando as áreas de duplicação, porque vai fazer muita falta duplicar entre Bom Despacho e Uberaba. Uberaba merecia esse respeito, né? Então, esse projeto agora, ele vem, tipo assim, o fator principal, então, é o aporte, é o que a empresa vai colocar de investimento. Exatamente. E dois pontos. Quanto a empresa vai pôr e a tarifa. Com o valor então, que a gente vai pagar. Eu dou um teto de tarifa, falo, o máximo por passar de pedágio é tanto. Você me dá você faz um lance de desconto. E aí você faz um compromisso de investimento. Então, são esses 2 pesos dos leilões hoje em dia. Investimento mínimo e tarifa. A gente tem prazo para eu vou conseguir ver isso antes de morrer? Não, você vai ver. Essa estrada vai estar. Tô falando uma estrada que não é nem a minha, né? Fazendo propaganda de estrada dos outros. Sim, mas a das nossas aqui. Não, mas é sempre 3 anos. 3 anos você tem toda a via recuperada. A partir daí você tem obra de expansão de carga. A expansão de carga é duplicação ou construção de terceira faixa. Mas pelo menos em 3 anos a estrada tem de estar um tapete. Se ela não tiver um tapete, você tem que multar a operadora. A ponto de tirar dela a concessão também, se preciso for. E aí vou dar um exemplo. Gente, eu não sei se vocês passam por essa estrada, mas a estrada Uberlândia-Araxá estava um caos. Eu furei 3 pneus de carro.
numa única viagem nessa estrada. Tá ótima. Tá inacreditável. Eu queria que ela fosse duplicada, tudo bem. Não tá no projeto de duplicação, mas ela tá ótima, tá um tapete. Já passamos por uma temporada chuvosa, agora vamos ver como é que vai ser na segunda, e tá andando. Por quê? Porque foi concedido. Ô, Matheus, você tava falando aqui no começo aqui que toda noite você faz um estudo bíblico, né? Achei isso massa. Eu faço, demais. Eu gosto. E recentemente a gente teve um debate aqui no canal do Três Irmãos, e um dos debatedores comentou que 1 a cada 4 mineiros tem insegurança alimentar. Te incomoda isso a que ponto? Vou te dar um número que me machuca, porque da insegurança alimentar eu acredito no dado, mas eu não tenho ele estatístico. Eu te dar um número estatístico que me machuca tanto quanto esse. 2.500.000 mineiros vivem com menos de R$100 por mês por pessoa. Certo? Agora você imagina o que é viver com menos de R$100 por mês. Põe aí, eu sei que tá vendo a gente aí, tá acompanhando. Como é que é? R$100. Você vai ter R$100 para pagar todas as suas despesas no mês. Isso me machuca demais. E esse é o tipo de coisa que me incomoda a ponto... Eu tenho uma característica minha que quando eu olho para um problema muito duro, me sobe uma angústia, que é uma vontade de chorar, assim. Não é que eu choro, não, eu não choro com quase nada, mas é literalmente como se fosse uma vontade de chorar. Eu tenho isso quando eu olho para a Cracolândia, é um problema que eu olho, eu não sei como resolver. Não sei como resolver o problema do crack. Porque ele tem a ver com problema psiquiátrico, misturado com pobreza extrema, misturado com violência. Eu tenho isso quando eu olho para o problema das pessoas em situação de rua, problema irmão da questão do crack, porque as pessoas acham que não, mas uma população hoje se mistura muito com a outra. E eu ando tendo essa mesma sensação quando a gente fala de pobreza, e eu cheguei a uma conclusão alguns anos atrás já. O único jeito de resolver isso é emprego. Você não tem outro jeito de resolver isso, é emprego. Sabe por quê? Por mais bolsa que você dê, vai ter sempre uma parte da população que não vai conseguir acessar isso, ou que vai ficar dependente disso e vai continuar vivendo na miséria para sempre. O índice de desemprego do mês passado saiu agora, do mês de abril, saiu agora, ele sai sempre com um mês de atraso, né? Minas Gerais está com 4,8% de desemprego. É o menor índice de desemprego da história de Minas Gerais desde que se mede desemprego. Nunca foi tão baixo. Aí você fala, o que isso quer dizer? Número concreto. Quando nós entramos no governo, 4.030.000 pessoas tinham carteira assinada em Minas Gerais. É até um número que surpreende muita gente, porque você pensar que o estado tem 22 milhões de pessoas, só 4.030.000 pessoas tinham carteira assinada. 1º de janeiro de 2019. Hoje, nós acabamos de passar 5 milhões de pessoas com carteira assinada. Então eu tenho quase 1 milhão de pessoas que não tinha carteira assinada, tem carteira assinada hoje. Esse é um negócio que eu paro. Então é o que me conforta um pouco quando eu olho para os 2.500.000 que vivem com menos de R$100 por mês. Que eu falo, nós estamos andando. Nós estamos andando. Então eu tenho um fogo de esperança quando eu vejo programas como Trilhas de Futuro. Ontem eu dei uma palestra para 600 jovens em Araxá que estão fazendo cursos técnicos com Bolsa Nossa. Eu tenho hoje 140.000 pessoas fazendo curso técnico em Minas Gerais com Bolsa Integral Nossa, nesse momento. Essas coisas me enchem de esperança. Eu não acho que a gente vai ter um problema com a população ativa. O que anda me dando um pouco de preocupação? Na hora que eu entrei aqui, a gente estava falando de uma outra, que a gente começou a falar de inteligência artificial um pouquinho aqui antes de começar, né? O que está me preocupando é que você fala, Matheus, como é que o desemprego pode ser de 4% se tem 2,5 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de R$100 por mês? Eu vou te falar, porque tem as crianças, tem os idosos que estão fora do mercado de trabalho, mas ainda assim tem um grupo grande aí de pessoas que não estão nesses 4%, é mais do que 4% da população. É um grupo que a gente chama de desalentado. Esse é o cara que é o craqueiro, é o morador de rua. Essas pessoas não entram na estatística do desemprego. Ou é aquela pessoa que desistiu de procurar emprego. Ela não. Sim. Como é que nós vamos trazer esse povo de volta para trabalhar num mundo que está cada dia mais exigente, que tem inteligência artificial, cada dia mais tecnologia? Então eu tenho uma preocupação com essa população extremamente pobre, porque eu acho que aquela que teve acesso à educação, nós vamos conseguir encaminhar. Aquela que está conseguindo participar dos nossos programas, nós vamos conseguir encaminhar. Mas eu tenho um meio aí, uma população que tem mais de 20 anos de idade, então não teve acesso aos nossos programas.
uma população que tem menos de 45, 50 anos de idade, portanto, é de uma geração meio perdida do ponto de vista de valores. O Brasil passou por um período de valores, assim, muito estranho na década de 80 e 90. Eu não sei o que fazer com esse povo. Eles estão fora de todos os índices oficiais. Me deixa... Você me deu como é que eu fico? Eu me sinto muito angustiado. Rodrigo, quando eu era menino, eu estudei em colégio católico a vida inteira. A gente fazia retiro espiritual. Não sei se algum de vocês já fez retiro espiritual. Já. E eu lembro de 2 retiros, pelo menos, um na Serra do Cipó e um em Santo Antônio do Monte, em que eu chorei do momento em que eu cheguei ao momento que eu fui embora. Esse meu choro tem a ver com o motivo pelo qual eu fui para a política depois, 20 anos depois. É aquela sensação de que existem alguns problemas na humanidade que, se a gente não olhar para eles com um pouco mais de cuidado, gente, é melhor começar a esperar o meteoro. Tá certo? Vamos começar a esperar para o meteoro vir cair e acabar com tudo, porque como é que a gente pode dormir tranquilo com a gente passando fome e frio? E essa angústia que você sente não te dá uma vontade, assim, de acelerar, porque, igual você falou, 2,5 milhões de mineiros com menos de R$100. Eu peguei números hoje de 566 mil mineiros passando fome. E o Esse número deve estar bem preciso. E o Estado tem obrigação de dar comida e moradia para essas pessoas, cara. E a gente estuda a Bíblia, a gente é cristão, a gente acredita em Jesus, acredita em Deus. A gente não tem que fazer algo mais rápido para essas pessoas? Eu tenho tentado me convencer de que é possível continuar acreditando nas pessoas, porque tem alguns dias, eu confesso para você que tem alguns dias na hora que eu termino o meu dia, eu falo assim, não é possível, a humanidade, isso não pode ser o que sobrou da humanidade. Dias em que eu tenho que tratar problemas como fome, e ao mesmo tempo eu vejo passando na minha frente gente tentando manipular contrato público para poder tirar a beiradinha, para poder manter favorecimento. Ou negociando pequenos espaços de poder para poder manter privilégios. Como é que eu tenho... por que eu estou falando que eu estou me segurando para continuar acreditando na humanidade? Eu entendo, apesar de discordar frontalmente, do crescimento da sensação de que o autoritarismo é uma solução. Isso vem da desesperança das pessoas com o ser humano. Porque como a democracia é uma construção nossa, quanto menos eu acredito na gente, menos eu acredito na democracia. Então, ser cristão me ajuda demais para continuar acreditando na democracia. Porque eu falo, não, gente, tem que acreditar na gente. Tem que acreditar. Ué. As pessoas têm alguma coisa dentro delas, que seja a semente delas lá de dentro, o motivo delas existirem, que fala, uma hora ela fala mais forte. Porque se a gente parar de acreditar nisso, aí você cai nesse negócio de falar, democracia funciona não. Era melhor ter um cara mandando aí o que ia fazer e tal. Então, assim, esse surto autoritarismo que a gente tem visto no Brasil e fora do Brasil, para mim, tem muito a ver com a perda da esperança das pessoas no outro. Vocês assistiram o Adolescência? Sim. Eu assisti, assim, achei dramático, assim, curioso, porque eu não sabia de várias daquelas coisas. Eu falei, sabe que isso é verdade? Aí nós inauguramos, há 30 dias atrás, um centro de investigação cibernética lá em Belo Horizonte das polícias, em que elas fazem monitoramento de Deep Web, Dark Web, basicamente procurando atividade criminosa, mas a largada foi focada em violência escolar, ou seja, eu estou querendo olhar onde é que vai ter atentado, onde é que vai ter agressão em escola. Por que nós começamos por isso? Porque as plataformas sociais têm ferramentas para nos alimentar, a Interpol tem uma ferramenta muito poderosa para nos alimentar, então a gente fica fazendo monitoramento. Já tivemos bons resultados, por exemplo, a coisa de 60 dias atrás, a Interpol mandou para a gente um post que eles localizaram, tinha sido feito de vou entrar e vou matar todo mundo lá na escola, georreferenciado em Minas Gerais, só tinha fotografia do olho da pessoa. Nós conseguimos cruzar os bancos de dados, identificamos quem era o jovem foi medida protetiva, recolhido para tratamento psiquiátrico, família informada, debelamos o risco. Em compensação, nós tivemos morte terrível em Uberaba, daquele ataque que aconteceu há 30 dias atrás. Olhando isso, foram me mostrar uma investigação em andamento.
Eu vou poupar os nossos ouvintes dos detalhes do que eu vi, mas eu vou contar um pedaço porque eu acho que é importante a gente entender que a gente tem uma tarefa para fazer dentro de casa, tomando conta da família da gente. Um jovem de menos de 20 anos de idade, cortando a cabeça de um gato com uma faca de serra. Aí você fala, Matheus, uma brutalidade. E depois, enfiando o pênis dele dentro do corpo do gato pelo orifício aberto pela cabeça que tinha sido arrancada. Eu acho muito difícil respirar num dia que eu vejo isso 9 horas da manhã, como eu vi. Nesse dia eu fui participar da formatura da INHAC, que é um programa lindo de formação de chefes de cozinha nosso. Na hora que eu fui fazer meu discurso, eu fiquei depois eu fiquei um pouco constrangido, porque eu fiz um discurso tão baixo astral. Sim. Porque assim, você olha para um negócio e fala, gente, onde é que, nossa, porque não é só o cara fazer. Ele divulga porque tem gente que consome o conteúdo. Tem gente que paga sim, por isso. sim. E aí eu fui falar com o policial e falou, Matheus, eu não vou te mostrar mais coisa porque eu não quero te chocar, eu queria só te mostrar uma investigação em andamento. Mas assim, eu tenho aqui de violência sexual com bebê, não é um caso, 2 casos, 3 casos, não, a gente investiga dezenas de casos em que eu tenho a imagem e aí eu vou trabalhar para investigar de onde a imagem veio. Eu entendo quem está perdendo a esperança na humanidade. O meu estudo bíblico me ajuda muito a não desistir. Então você perguntou, é isso, assim, é a minha forma de olhar e falar, respira, faça sua parte, conta com Deus, porque tem hora. E aí eu olho para o meu ambiente e vejo gente preocupada em arranjar emprego para não sei quem, arranjar uma vaga não sei aonde, ganhar um dinheiro, uma beirada num contrato. Fala, meu filho, você tem filhos em casa? Você está sabendo o que seus filhos estão vendo na internet? Você está sabendo que tipo de conteúdo que está disponível para ele? Você está acompanhando para saber que tipo de gente esse menino vai ser no futuro? Eu não sei não, viu, gente? Assim, é muito duro você manter a esperança hoje em dia. Para uma pessoa que tem tudo como eu, é difícil. Aí eu falo, e para uma pessoa de quem a vida já tirou tudo? É muito, muito difícil, viu, gente? Tem dia que não é fácil estar no seu lugar. Nessa hora, será que a gente são não os tem grandes poderes, né? que valorizar grandes mais a nossa responsabilidades. polícia, contar mais com a mão de obra deles e preparar eles cada vez mais? Eu tava vendo também, em Minas Gerais, quase 3.000 escolas sofreram ataques desse tipo esse ano. Aumentou 130% o número de armas brancas dentro de escola. Você falou de 2 assuntos no final. Porque eu não... Eles são misturados, mas eu tento não misturar para não entrar em colapso nervoso. Segurança pública e nossa agência de segurança. Cada dia que passa, eu sou mais fã da nossa segurança. Assim, nossa polícia está fazendo 250 anos esse ano, né, gente? Assim, eu não vou em lugar nenhum que as pessoas não tenham idolatria pela polícia militar. Todo lugar que eu vou, a pessoa está reclamando que está faltando policial civil. Não tem gente reclamando da polícia civil, tem gente reclamando da falta de polícia civil. É uma reclamação justa. Nossos bombeiros são heróis, né? Se o cara pensa num herói, ele pensa no cara de laranja. É herói mesmo. O bombeiro e aí, mesmo. E você olha para o pessoal da Polícia Penal e do socioeducativo, eles fazem um trabalho mais escondido, porque não é um trabalho de impacto público, mas imagino o que seria a nossa vida sem esse trabalho dessas pessoas. Bom, precisa sim de cada vez mais preparo, de mais valorização, por isso que eu tenho insistido, falei uma coisa na Assembleia esses dias, falei, olha, eu preciso de 2 ajudas de deputado. Uma, derruba os vetos lá em Brasília, que estão atrapalhando a gente no Propai, que tomaram 2,5 bilhões da gente, é um assunto técnico lá do Congresso. Se derrubar, eu garanto que ano que vem tem reajuste inflacionário para os servidores, porque eu preciso de 2,5 bilhões para dar o reajuste inflacionário no ano que vem. Então você falou, Matheus, por que você está preocupado com isso? Eu falei, gente, porque não tem cabimento eu não dar reajuste salarial, reajuste inflacionário para o cara que está defendendo a família da gente. Esse cara sai de casa todos os dias, colocando a vida dele em risco. Quantos de nós dedicam o nosso tempo a tomar conta da família dos outros? Porque esse povo faz só isso. Assim, é dedicar a vida a tomar conta da família do outro. Então, tem que ter. Então a gente precisa sair do reajuste. Eu fiquei feliz esse ano que a gente conseguiu chegar com auxílio alimentação. Acho que a gente está longe do ideal, mas acho que a gente tem que continuar fazendo força. Por outro lado,
Eu queria muito que a violência escolar não fosse um assunto de polícia como a gente continua tendo que tratar. Por que eu tô falando isso? É porque tem um problema cultural de fundo, gente. Essa violência tá chegando lá e a polícia, o máximo que ela consegue fazer em alguns casos, evitar que se agrave quando eu pego logo antes e depois localizar o agressor e prender e eventualmente punir o agressor. Mas por que isso está acontecendo dentro da sala de aula? Isso eu não posso exigir da minha polícia, ela não consegue resolver. Esse problema tá fora do ambiente da segurança. Nós temos um problema de crise de valores e de falta de atenção das famílias com as crianças. Aí podem reclamar de mim o tanto que quiser. Isso é culpa da esquerda. Isso é culpa da esquerda. Da esquerda? A esquerda disse que as crianças não devem ser, a educação das crianças não deve ser conduzida pelos pais. Que a educação da criança deve ser conduzida pela escola. A institucionalização da educação é um conceito eminentemente de esquerda. É o conceito do livro vermelho do Mao Tse Tung. Como é que você faz? Você tira a criança do controle dos pais e passa a criança para o controle da escola. Do Estado. E aí a escola é controlada por quem? Pelo Estado. E o Estado é controlado por quem? Pelo partido. Estou falando no caso do comunismo chinês. De onde surgiu a teoria? Então, a teoria é: o governo comanda, o Partido Comunista comanda o governo comanda a escola comanda o menino no futuro. E aí vamos lembrar, gente, eu tinha procissões de humilhação de professores e de pais. Vamos lembrar disso. Na China de Mao, toda vez que eu tinha uma denúncia contra o pai, o filho era obrigado a publicamente desprezar o pai, cuspir no pai, jogar coisa no pai. Os professores eram julgados por tribunais estudantis. Então você foi empoderando a lógica de que a educação acontecia lá dentro da escola, e a escola era um ambiente de formação dos revolucionários. Ok, aqui no Brasil não tem nada disso. Mas aqui no Brasil se aceitou a ideia como verdade que quem deve cuidar da educação das crianças é a escola. Desculpa, quem tem que tomar conta da educação da criança são os pais. Escola é lugar de apresentar conteúdo, não é lugar de formação de caráter de ninguém. O problema é que os nossos pais passaram a acreditar nisso, os pais do Brasil, de que quem tem que tomar conta é a escola. Então o pai reclama da escola do comportamento do filho, gente. Pelo amor de Deus. Quem tem que reclamar a escola que tem que reclamar para a família, falar que esse menino você está mandando para cá, ele não tem limite. Mas a escola, ela tinha uma participação também, vamos pensar no crescimento intelectual, mas também na parte de convivência, de interação. Sim, não, de alguma forma ela educava em algumas partes. O meu problema é a formação de caráter, o que a gente chama de formação cultural, né? Mas até essa parte da escola foi tirada. A gente falou sobre isso recente, por exemplo. Pode fazer nada, eu e o Robertinho, eu acredito que você também, a gente é de uma geração que o professor deu uns coques na escola, né? Eu apanhei na escola, eu tive professor que beliscão, me humilhou, beliscou, batida de régua na cabelo, cabeça, né? Aí de repente, de uma hora pra outra, fora da sala. Você vira e fala assim, ó, escola não pode bater mais, e não pode mesmo, pai também não pode bater mais. E aí isso causa uma ruptura que era a única forma que conseguia se educar alguém. E hoje você não tem mais uma qualidade de educação nem em casa e nem na escola. Que era a única forma. Agora, é que não foi posto nada nesse vácuo. Entendeu? Tirou tudo, mas gente, não pôs nada. Mas aí eu vou voltar para a esquerda. Olha o que eu estava contando lá. Depois, se vocês quiserem, eu tenho muita coisa sobre Revolução Cultural Chinesa para mostrar como é que eles fizeram isso de uma forma muito boa. Quando é uma das melhores educações do mundo hoje. É chinesa. Sim, é a melhor educação do mundo. Formação de conteúdo, né? Formação de conteúdo. É porque eu não estou falando de conteúdo. Eu estou falando de formação cívica. Tá. Porque em conteúdo, os orientais são muito melhor do que nós, porque eles são muito disciplinados, né, gente? O latino é muito indisciplinado, então, assim, é um caos. Na escola nossa é um caos. Eu fui à China, numa escola rural, tinha uma sala que eu fui visitar, tinha um professor e um aluno. Eu falei, por que tem um professor e um aluno? Ele falou, não, porque aqui a gente não admite que na mesma sala tem alunos de séries diferentes, que é a sala multisseriada. Aqui no Brasil é muito comum, viu? Escola rural, você vai lá, você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano na mesma sala, porque é pouco aluno. Ele falou, não, aqui o governo paga. Se só tiver um aluno na primeira série, tem um professor para dar aula só para ele. Gente, imagina, no Brasil isso nunca existiria. Então, assim, a China está muito na frente mesmo. O que eu estou chamando a atenção da esquerda não é a falta de qualidade da educação. Eu estou falando a transferência para o Estado da formação do caráter do indivíduo. Aí você fala, Matheus, mas não pôs nada no lugar. Nós podemos entrar nessa discussão aqui, porque aí não é uma discussão da esquerda do governo, não. A esquerda, ela trabalha com uma lógica de destruição de valores morais do Ocidente. Como ela trabalha com uma lógica de destruição de valores morais do Ocidente, se você não der educação nenhuma para o menino lá, tá ótimo. O objetivo é esse mesmo. Ele não tem nenhum referencial de caráter. Um menino que não tem nenhum referencial de caráter,
tem mais condição de cortar o pescoço de um gato e enfiar o pênis dentro do corpo do gato. Sem que ninguém perceba que ele está fazendo isso, porque também tem essa, tá certo? É porque cadê os pais desse menino? Esse menino tá fazendo isso onde, gente? E vou te falar um negócio mais assustador. Você acha que esse menino é um menino bagunceiro? Que dá problema na escola? Não era. Não. Meio caladinho. Na escola ninguém vê ele, não. Ele é deprimido. Introvertido. Tá fazendo isso de madrugada em casa. Mas será que, por exemplo, hoje... Bom, na nossa época, meu pai trabalhava e cuidava da casa inteira, né? E bastava um emprego pra ele, ele conseguia levar sustento pra casa inteira. Hoje, a maioria das pessoas que eu conheço são chefes de família, tem que fazer dois empregos, de dia e de noite. O cara trabalha durante o dia no emprego de carteira assinada, à noite tá fazendo Uber. Como que esse cara vai cuidar de família? Será que nunca foi tão necessário a gente acabar com essa escala 6x1? Tá aí eu vou fazer uma pergunta completamente diferente. Seu pai te dava, eu tô falando porque eu penso isso sobre o meu. Seu pai te dava a quantidade de facilidades que a gente dá hoje para as pessoas ou consumia como a gente consome hoje? Porque eu acho que um pouco dessa nossa escravidão pro trabalho, um pouco, é porque nós também consumimos, nós temos uma vida que os nossos pais não tinham em termos de coisas que a gente tem, coisas que a gente compra, coisas que a gente quer fazer. Eu lembro que eu estudei, quando eu era ainda aluno de graduação, um livro chamava A Cópia do Rico Ocioso, A Cópia do Rico Ocioso. Era uma teoria de que o mundo estava cada vez mais copiando hábitos de consumo de pessoas que ganhavam muito mais do que as outras pessoas. E os primeiros estudos eram sobre compra de telefone. Numa época que não tinha nem iPhone ainda, era aqueles telefones StarTAC, estava falando assim, gente que não devia ter telefone, não podia ter telefone, tinha acesso de consumo. Hoje, as pessoas não querem ter casa, elas querem alugar o apartamento, não querem ter carro, querem alugar o carro. Para quê? Para que elas possam ter carros melhores do que elas teriam se elas tivessem que comprar, porque ela não tem o dinheiro para comprar o carro que ela quer dirigir, então ela aluga o carro que ela quer dirigir. Ela não tem dinheiro para comprar a casa que ela quer morar, então ela aluga a casa que ela quer morar. E ela faz viagens que ela não pode pagar, mas ela consegue pagar no crediário em 12 vezes sem juros. Matheus, você é contra o consumo? Não, eu estou só dizendo que no final das contas, essa escravidão do emprego e da renda também é porque a gente resolveu ter um padrão de consumo mais alto. Eu não consigo retroagir, eu tenho um padrão de consumo também que eu acho que eu não precisava ter, mas é um problema cultural para a gente pensar. Como é que nós chegamos nessa discussão metafísica que nós estamos aqui agora? Eu não faço a menor ideia, porque um político e vocês dois, nós estamos discutindo quase o surgimento do universo, mas é porque é engraçado, não sei como é que nós chegamos nesse ponto aqui não, mas... pensa nisso, né? O cara que não tem emprego nenhum precisa desesperadamente trabalhar para pôr comida em casa. Mas a partir de um determinado ponto, a preocupação do cara com renda é de manutenção ou é da cópia do Rico Ocioso, para usar o nome do livro lá que eu estudei? Assim, gente, é porque não, eu quero melhorar meu hábito de consumo. Então os nossos pais, acho que eles tinham menos isso. Quantas férias seu pai tirava por ano? 2. Meu pai... poucas vezes eu vi ele tirando 2, normalmente ele tirava 1. Meu pai nunca tirou. Gente, hoje em dia, todo mundo quer tirar 4 férias por ano. E aí não tem... Matheus, você acha que é injusto? Não estou falando sobre justiça ou injustiça, não. Estou dizendo que isso tem custo, obviamente. Copiar o rico ocioso tem custo. É porque o rico ocioso, ele é rico. É por isso que ele é ocioso. Nós que não somos ricos, quando a gente copia o rico ocioso... É que é uma prática que até, vamos pensar, aqui também se repete, eu vou te falar, lá na hierarquia dos nossos líderes. Algumas ações que a gente percebe aqui são replicadas de outros países. Só que esses países, geralmente, eles já são ricos e agora eles se propõem a fazer algumas outras ações. A gente quer ter o que eles estão tendo lá sem ter ficado rico primeiro, entendeu? Isso nunca vai dar certo. E a gente... Entendeu? Primeiro você tem que ter uma grana, depois você vai fazer isso. Você tá certo. Eu ia complementar, mas você tá certo. Mas, por que a gente não faz isso? Porque lá já tá fazendo... Cara, lá eles já tem uma grana para fazer isso. Aqui o nosso problema é talvez o esgoto. Que a gente não tem e parece que não vai ter também, né? Porque não é priorizado. Entendeu? Esses dias a gente estava falando aqui, e são temas que a gente realmente tem que falar. Por exemplo, às vezes uma cota por sei lá, gênero, qualquer tipo que seja. Mas a gente ainda não tem escola nem para o pobre mesmo, que é uma classe geral. Então, lógico que tem que ter talvez uma cota final ali para um gênero, para qualquer outra situação.
Mas se a gente fizer uma cota para a classe social, já não resolve para todo mundo que realmente precisa subir. Eu vou te falar uma coisa que é pobre menos polêmica do que nunca vai cota. ter chance na discussão. Menos polêmica que é cota, para você poder pensar numa mesma linha. Sim. Eu falo isso muito sobre conteúdo. Você fala, nós precisamos incluir conteúdo ecológico na educação. Fala, ótimo. Dá pra gente aprender português primeiro e matemática? Assim, eu não nada contra o conteúdo ecológico. Eu acho que a gente precisa mesmo. Mas dá pra aprender português e matemática? Eu tava discutindo na COP. Eu sempre represento o Brasil, Minas Gerais na COP. Esse ano eu não vou representar porque vai ser no Brasil, o governador vai. Mas eu tô lá. Por que eu vou? Para poder tentar frear o ataque ao Brasil que é feito. Porque o Brasil é atacado e os brasileiros gostam de ir para fora falar mal do Brasil. Né? Eu acho esse negócio assim inacreditável. Que você vê de brasileiro falando mal do Brasil em evento internacional, é um negócio inacreditável. 300 bilhões de pepino passando fome. E aí eles estavam lá discutindo a importância de você introduzir proteína substitutiva. Você sabe o que é proteína substitutiva? É carne de laboratório. Na merenda escolar, para que a gente consuma menos proteína animal. Eu falei, gente, desculpa, eu vou primeiro pôr proteína na merenda escolar. Depois que eu tiver colocado proteína na merenda escolar todos os dias, a proteína que o menino quiser, aí eu posso discutir um que é vegetariano, não quer comer proteína, eu ponho uma proteína substitutiva para ele, mas desculpa, que discussão é essa? Vocês estão malucos de discutir isso no Brasil? O Brasil lá discutindo. Proteína substitutiva, eu falei, meu filho... E aí fica aqui um desafio para nós. Faz um levantamento de cobertura 5G versus cobertura de esgoto no Brasil. Eita! Uma cobertura 5G? O que é a cobertura? Esgoto. O que é a cobertura? Telefone falando de 5G. Quer saber o seguinte? É do celular. Áreas, é porque a comparação entendi. É tão idiota que você até assustou. Eu quero saber o seguinte. Entendi. As áreas que tem 5G é as áreas que tem esgoto. Gente, cadê as prioridades da gente? Estão muito viradas. Matheus, mas celular é essencial. Esgoto é antes, tá certo? Porque se o cara não tiver nem esgoto, você tá preocupado se ele tem... Aí vou falar de inversão de valores. Minhas brigas com a esquerda. Quando eu era vereador em Belo Horizonte, fui tratar de Cracolândia, falei aqui agora, estava brigando com a secretaria porque eu entendo que nós precisamos ter mecanismos de internação e financiamento de internação de pessoas que são drogaditas. Eu perdi um irmão para as drogas. Meu irmão também morreu de tanto usar droga. Eu sei o que é isso para uma família. É triste. Então eu sou a favor de internação, sou mesmo. Eu sou contra esse negócio de paliativos. Mas qual que era a minha briga? A Prefeitura de Belo Horizonte tinha comprado naquele ano cachimbo de silicone para distribuir na Cracolândia de Belo Horizonte. Eu falei, gente, não tem cabimento um negócio desse. Defesa da secretaria. É por conta da herpes. Eu falei, não, sério, o cara tá viciado em crack. Você está preocupado com herpes? Porque as DSTs, a herpes. Eu falei, não, amigo, deixa eu te falar, a expectativa de vida dele é 3 anos, ele não vai morrer de herpes, não. Ele vai morrer de crack, muito antes da herpes. Mas é política de redução de danos. É inversão de valores, é o telefone celular chegar antes do esgoto, é a discussão da identidade de gênero chegar antes do português na escola. Gente, desculpa, esse país nosso é um país sem prioridades. Porque falta o quê? Planejamento. Menino, falei pra você que eu sou um disco arranhado. No final, falta no planejamento toda vez. Eu não sei, eu você acho falando que... muito da esquerda aqui já, falando que... Não vou falar mais da esquerda, vou falar de outras coisas. Eu quero que você me explique isso, então. Você fala da esquerda, que a esquerda teve essa ação, que a esquerda é culpada por isso, por aquilo. E a gente tem uma parte menores, por exemplo, de deputados da esquerda, de pessoas da esquerda. A maioria não é esquerda dentro de qualquer grupo, né? Assim, político que seja atuante. Só que eles são muito mais organizados. Por exemplo, se a gente pegar alguém da esquerda aqui agora, também. Eles estão lá batendo no projeto, se organizando para fazer força e mostrar que isso que eles querem e agir da forma que eles entendem que é a melhor. Se você pegar alguém da direita ou não, eles estão lá querendo lacrar, fazer um vídeo, alguma coisa nesse sentido. Tá, não me importa quantos são, importa o que eles estão produzindo. Se você falar que a esquerda é ruim, ainda assim ruim, ela está produzindo muito mais que o resto. 100% de acordo com você, não tem nem o que falar. Não sei se você tem a mesma percepção que eu, Tem a mesma percepção, agora você fala por quê? Eu tenho a impressão que isso tem a ver com volume histórico. No seu país de vocês, o meu pai... era um homem de esquerda até ele tá bem velho. Meus tios, todos seu foram da Uni. Todos. Hoje são pessoas de direita.
Agora, o que eu quero dizer com isso? É que eu acho que a gente tinha um tanque que estava cheio de gente de esquerda. Esse tanque veio esvaziando. Só que como ele ficou cheio durante bastante tempo, a formação cultural nossa é de esquerda. E não é nossa do Brasil que eu estou falando, não, eu estou falando do mundo. Eu acho que nós estamos chegando devagar em formação de substância de reflexão de direita. O nosso povo ainda está muito na... A minha pergunta é só se vai dar tempo, porque as coisas estão mudando tão rápido que talvez não dê tempo e a direita... Se você pensar no ciclo, talvez o ciclo da esquerda comece de novo antes da direita conseguir se organizar. Então por isso que eu falo, gente, eu sei que é de direita, vai estudar, não fala bobagem não. Na hora que você for debater com alguém, debate com conteúdo, procura saber o que você está falando antes de sair debatendo, porque senão a gente perde no argumento e acabou, né? Você vai ser só humilhado. E lacrar com vídeo pode ser muito divertido, mas quando a gente fala de política... No final, o cara quer saber quem vai comprar o remédio pra mãe dele, que tá precisando de remédio pra não morrer. Aí ele olha e fala, pô, tem aquele cara ali que grava vídeo, não sabe nem o que tá falando. E aquele outro ali muito preparado. Ele é meio de esquerda e tal. O cara vai votar no cara de esquerda. Eu preciso de político de direito preparado, hein, gente? Você acha que não dá tempo de mudar esse cenário político? Eu falo da esquerda assumir mais ainda as posições que ela quer, porque talvez a gente vai ser controlado por uma IA administrado? Eu falei mais cedo e vou repetir ao vivo. Quando começou o negócio do DeepSeek, eu falei, gente, tá aí. A gente podia votar para presidente da República no OpenAI e para o Congresso no DeepSeek. Aí pode fazer isso, pra gente ter um peso, não tem aquele negócio de pesos e contrapesos? É isso aí. Então a gente fala, eu crio peso e contrapeso com IA. Eu particularmente acho que IA vai ser uma grande ferramenta. Aí fala, mas não pode substituir os políticos. Político é só ferramenta, tá, gente? O político não é escolhido para tomar decisão por mim, não. Ele é escolhido para tomar a minha decisão, porque não dá para eu participar diretamente da tomada de decisão. Então, se é só uma ferramenta, parabéns, nós acabamos de entender o que deveria ser o político. Eu, pelo menos, não dou autorização para ninguém decidir a minha vida como político. Eu dou autorização para que ele, na minha falta de presença lá, diga qual é a minha vontade. Né? Qual é a vontade dele para me obrigar a fazer a vontade dele? Não, são duas coisas bem diferentes. Porque isso, se for a vontade dele, então vamos voltar para a monarquia absolutista. A gente tem um rei que foi dado por Deus aí, ele manda em todo mundo e a gente faz o que ele mandar. Eu não escolhi deputado, nem governador, nem vice-governador para substituir a minha vontade. Aquele cara está lá para declarar a minha vontade da minha ausência. Então ele é só um instrumento. Se der para fazer isso por inteligência artificial, vamos embora, gente. Tem muita coisa que vai dar para fazer por inteligência artificial, substituindo muitos dos serviços públicos e substituindo uma parte da atividade política. Eu acredito efetivamente nisso. Quase sem polarização, né? Porque aí não tem... O interesse seria mútuo, realmente. Porque a gente sabe que cada partido, às vezes, segura de um lado ou do outro para não levantar a bola do adversário rival. Tem isso. Tem 100%. Agora eu ia te falar, assim... Matheus, você acha então que a gente não vai precisar das pessoas tomarem decisão daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Eu acho que as pessoas podem guardar suas decisões para temas mais profundos do que decidir, por exemplo, se essa rua devia correr para a direita ou para a esquerda. Isso a inteligência artificial toma conta para mim. Verdade. Ou se nós vamos fazer o viaduto aqui nesse entroncamento ou faz no de trás. A inteligência artificial é melhor do que... Porque a inteligência artificial não é dona de um terreno nesse entroncamento aqui, para poder votar perto do terreno dela para fazer a ponte. Então ela fala, não, a ponte mais barata é a ponte... Ah, não, mas e o terreno? Não, eu não tenho terreno. Então eu não tenho terreno em lugar nenhum. Faz lá onde é mais barato e onde passa mais gente. Então, para controlar fluxo de paciente, hoje estava em reunião em Araxá com 35 municípios. Qual a maior reclamação dos municípios? Eu não consigo internar o meu paciente porque o hospital, a cidade que é dona do hospital, ela põe os pacientes dela na frente. Põe a IA para administrar isso, nunca mais você vai ter esse problema. O paciente mais grave vai ter prioridade, o paciente que chegou primeiro vai ter prioridade. Então, gente, vocês não se enganem, a inteligência artificial tem condição de substituir e de diminuir os espaços de corrupção e burocracia, porque burocracia foi criada para dar espaço para a gente cobrar propina. É isso, para isso que criaram burocracia. Porque aí sobra um espacinho para alguém cobrar um dinheirinho, para facilidade. Eu acho que se a IA hoje faz planejamento, que a gente está falando tanto aqui, ela planejaria melhor do que a gente, né? Por exemplo, você falou muito, a gente tem que gerar emprego. Aí eu fico pensando, cara, emprego é importante, mas a gente toma tanta decisão errada, a gente entrega tantas nossas riquezas para os outros, que parece que é até um neocolonialismo, assim, sabe? Parece que até hoje a gente tá trocando o que a gente tem por espelho, sabe? Eu tava vendo aqui, por exemplo, o governo de Minas tem um projeto de privatizar a CEMIG,
né? A gente viu que todas as privatizações no país do setor de energia deram errado. E mesmo assim a gente vai privatizar a CEMIG. Tava vendo aqui também, isso nem é do governo Zema, mas no governo Dilma, em Uberaba, a gente ia montar uma fábrica de amônia. De nafta. Né? E se a gente tivesse montado essa fábrica de amônia, hoje a gente ia ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que provavelmente alguns brasileiros não precisariam trabalhar, né? Principalmente com a guerra da Rússia, por conta de que a produção gente de fertilizante. importa isso daí para 80% dos nossos fertilizantes a gente importa, né? A gente poderia produzir fertilizante aqui e com essa fábrica a gente poderia vender fertilizante para o mundo inteiro, né? A gente já falou aqui, por exemplo, da patente do Captopril, que foi descoberta aqui no Brasil, que a gente perdeu essa patente para um país que hoje o país vive só com essa patente do Captopril, né? Que vende o remédio no mundo inteiro. Acho que 2 vezes Então, mais do que o PIB total do agro do Brasil. gente hoje, o nosso governo hoje não passa de um governo entreguiça nesse ponto. Se você pegar, eu vi também que você pode até falar sobre isso, a CNS, se não me engano, lá em Belo Horizonte, o governo de Minas cedeu uma área para eles, perto do aeroporto de Confins, para jogar os dejetos de minério de ferro. Mas tem muita gente falando que essa área tem ouro. E a gente está entregando uma área que tem ouro para uma empresa mineradora jogar dejeto de ferro lá. Então, assim, cara, o que a gente está fazendo com as nossas riquezas? Aí eu te fazer uma pergunta para você mostrar, na verdade, a minha diferença de abordagem do que é o Estado para a sua, Rodrigo. Por que o Estado tem terreno para jogar seja lá o que for? Porque se o dono do terreno fosse uma pessoa, Estado não raciocina, tá certo, gente? Estado não tem racionalidade, né? Ser que não é humano não tem racionalidade. Para que um ser não racional tem propriedades? Porque é óbvio que ele vai usar mal, ele não tem racionalidade. Ele tem interesses de pessoas que o manipulam. Se o Estado não tivesse terreno nenhum, quem tivesse terreno fosse as pessoas, o cara que tivesse a propriedade do ouro ia deixar jogar qualquer coisa lá? Provavelmente não. Não, né? Não ia deixar, ele ia tomar conta. E aí aquilo ia virar riqueza, que ia gerar emprego. Fala, mas aí ia ser de uma pessoa. Não, filho, ia gerar emprego, ia circular riqueza. Mais importante que ser dono. Grande coisa é ser dono de uma riqueza e ficar sentado em cima dela ou ceder o espaço onde ela está para jogar detrito de qualquer coisa em cima. Era melhor que o dinheiro estivesse circulando, gerando oportunidade. Mas aí você fala, Matheus, é porque você tem uma visão muito liberal da economia. Eu tenho. Eu acho que o Estado ele é um péssimo gestor de patrimônio. Ele erra sempre. Se ele acerta, é por acaso. Ele erra quase sempre quando ele é gestor de patrimônio. Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, desde que eu sou criança, é proibido nadar na praia do Aterro do Flamengo. Desde que eu sou criança. Eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro e pudesse nadar na praia. Eu fico sempre no mesmo hotel no Aterro do Flamengo, porque eu dou aula ao lado. Eu sou membro do Conselho Curador da Fundação Getúlio Vargas e professor da Fundação Dom Cabral. A Getúlio Vargas é ali e as aulas da Dom Cabral também são ali. Então eu fico sempre no mesmo hotel. Num novo hotel no Aterro do Flamengo. Outro dia eu fui pro hotel. Na hora que eu cheguei, eu vi gente tomando banho. Eu fui pra janela assim, eu falei, gente. Aí eu cheguei, desci e falei, gente, tá liberado pra banho essa praia? Falou, tá. 1 ano depois que privatizou o esgoto aqui do Rio de Janeiro, a praia foi liberada. Gente, eu passei 40 anos indo no lugar, proibido nadar. Em 1 ano e meio, eles acabaram com o problema da poluição da água do Aterro do Flamengo. Por quê? Porque antes era do governo. Aí eu perguntei, por que aconteceu? Não, tinha umas galerias construídas aqui embaixo, mas tinha uma discussão com a prefeitura sobre a propriedade da galeria, então eles nunca usaram a galeria, eles continuavam jogando o dejeto lá. Falei, isso é falta de dono, porque na hora que tem um dono, o dono fala aqui, pode deixar que esse trem eu vou resolver, o cara quer tomar conta das coisas, o Estado não tem essa preocupação. Você sabe tudo que você tem, não sabe? Antes de eu te perguntar assim, o que você tem, você consegue fazer uma lista para mim das coisas que você tem, não consegue? Sei, é uma mulher e 3 filhos. É isso. Tá escondendo o jogo. Se eu perguntar o que você tem de coleção, você sabe me dizer? Livro? Eu ia falar disco, né? Ninguém mais tem disco. O governo sabe o que ele tem. Não. Eu estou agora para poder fazer a federalização dos imóveis lá no Acordo Propag. Pergunta se existe uma lista em algum lugar dos imóveis do governo de Minas. Não sabe que imóvel tem, não? Sabe o que eu faço? Eu vou nos municípios e falo pro prefeito, prefeito, se o senhor souber de algum imóvel nosso que pode interessar para a União, o senhor me avisa?
Fala para a universidade, se tiver algum imóvel do Estado aí que interessa, você me avisa. Porque vocês não sabem. Não existe controle. Não existe controle. Que beleza. Você tava com o Guedes agorinha. A gente teve com uma pessoa bem próxima dele que quando ele assumiu o ministério, ele pediu, tipo, como se fosse uma auditoria ali para ele saber todas as estatais, tudo que tinha no Brasil e tal. Cara, olha o tamanho dessa bizarrice. O Brasil não conseguia entregar essa informação para ele. Ficou um ano, não entregou tudo, não sabia o que tinha, o que gerava cada um. Por causa disso, a gente tem que acabar com o Estado. Não, mas sei, assim, eu acho que o Estado não devia acabar, ser dono das coisas, é porque eu não sou contra o Estado, não. Eu acho que o Estado é um mal proprietário. E não é para isso que ele foi criado. O Estado foi criado para ser um provedor de serviços, não um proprietário de coisas. Eu acho que o Estado tem que prover serviço de educação, acho que ele tem que prover serviço de infraestrutura, eu acho que ele tem que prover serviço de segurança. Agora, para que ele é dono das coisas? Até de estrada ele é um péssimo dono, ele não toma conta direito da estrada, ele é um péssimo dono de prédio. Você sabe que você está dentro da repartição pública porque ela está sempre defasada, ela pode ter sido feita ontem, amanhã ela já está defasada em relação ao que ela deveria ser. Então, Matheus, mas tem solução para isso? Tem. Você tem modelos no mundo inteiro em que, por exemplo, falar de infraestrutura, você tem uma escola. Vou falar do mundo inteiro, vou falar de Belo Horizonte. Vai lá para Belo Horizonte, vai visitar as EMEIs de Belo Horizonte, as Escolas Municipais de Educação Básica Infantil. Há 15 anos atrás, o prefeito Márcio Lacerda fez um projeto básico, como é que ele queria que fossem as escolas infantis. Aí ele construiu algumas e 35 ele pegou e fez uma PPP. Falou, olha, essas vão ser construídas pela iniciativa privada, mas a iniciativa não vai dar aula aqui não. A professora é do município, tudo é do município. A empresa vai só construir e ela vai tomar conta da construção. Então eu vou pagar para ela um valor mensal, para ela ir amortizando o investimento dela, mas ela tem que trocar as lâmpadas, ela tem que pintar, ela tem que manter o parquinho funcionando. Ela tem que gerir o prédio. Só o prédio. Ela não enche, ela não interfere em nada de funcionar da escola. As escolas que são da PPP são um brinco. As outras acabaram. Você não consegue nem perceber que elas são da mesma construção, da mesma época, com o mesmo projeto. Virou outra coisa. Por quê? Porque a iniciativa privada é ótima. Não, gente, é porque o governo é péssimo gestor de patrimônio. Ele é um médio prestador de serviço. Por que ele é médio? Porque aí ele atende o interesse, porque ele não é ruim, né? É porque ele aí atende o interesse do mais pobre, ele atende o interesse da pessoa que está necessitada, que eventualmente não consegue pagar. Isso, se ele não fizer, ninguém vai fazer. Ficar dependendo da caridade dos outros, eu sou contra. Mas presta o serviço, não fica acumulando dinheiro, não. Aliás, como ele só tem dinheiro que ele tomou de mim antes, se ele está conseguindo guardar é porque ele me pegou mais do que precisava. Sim, senão não era para ele ter conseguido guardar dinheiro. De qualquer forma para o povo. Era para gastar com o povo. Mas eu entendo o seu argumento. Quando você fala da CEMIG, por exemplo, eu discordo um pouco, mas eu entendo o seu argumento. Então me fala da CEMIG aí. Pô. Porque, primeiro, eu não acho que todos deram errado. Eu acho que as do Sul deram certo. Acho que a da Eletrobras deu certo. Acho que nós temos experiências ruins. Com a cidade de São Paulo, uma experiência muito ruim. E com Goiás, uma experiência muito ruim. Mas, por exemplo, a Light no Rio de Janeiro, comparada com o que era a Energia, gente, era um caos. Era um caos. Rapaz, a gente tava na casa do biólogo Henrique, lá no Rio, né, em Macaé, como é que Macaé. chama? Não é Macaé, mas a gente tava lá no Perto Rio. de Macaé. Rapaz, meu biólogo Henrique tava reclamando dessa Light o tempo todo, velho. Agora, deixa eu te dar um exemplo em Minas. Você sabe que em Minas tem uma empresa privada, tá certo? Casa, né? A Energisa. Ela atende 80 municípios, lá perto da divisa com o Rio de Janeiro. É a antiga Cataguás Leopoldina, que hoje em dia é a companhia Força e Luz, que hoje em dia é a Energisa. Pergunta para qualquer município dos 80 se ele quer virar CEMIG. Eu recebi recentemente... Mas eles conhecem a CEMIG? Conhecem, é um vizinho da CEMIG. Eu vou te contar o caso real. Assim, vocês conhecem o aeroporto da Zona da Mata, o aeroporto de Juiz de Fora? Não. Ele fica... TH, me fugiu o nome da cidade do aeroporto de Juiz de Fora. Vou lembrar agora. Ele fica... Metade dele fica em Rio Novo. Rio Novo é uma cidade atendida pela Energisa. O aeroporto estava perguntando, nós estávamos me falando, e Goianá, onde fica a sede física do aeroporto, é atendido pela CEMIG. O que Goianá estava me reclamando? Que o aeroporto está começando a fazer investimento do lado de lá para não ter que depender da energia da CEMIG, porque aí do lado de lá ele pega a energia da Energisa. A Energisa gasta 19 meses para instalar uma subestação. Eu gastei 38 meses para instalar a subestação de Araguari.
a última que eu construí. 38 meses. Literalmente 2 vezes mais. Burocracia. É só burocracia. Você fala, Matheus, por que você é contra? Eu falei, eu não sou contra nem ser dono da CEMIG, não. Eu posso continuar sendo dono da CEMIG, eu só não quero que ela seja estatal. Eu posso ficar com ela sem ela ser estatal? Para que não tenha nem cabide de emprego de político lá, que é um problema, mas também que ela não tenha que ficar amarrada com as coisas. Por que tem tanta amarra? Porque coisa pública é complicada, gente. Assim, o cara que vai para lá, ele tá defendendo o interesse dele ou o interesse público? Devia ser o público, né? Mas a gente todo dia está vendo um esquema de INSS. Então, aí você fala, voltando na inteligência artificial. Se o INSS fosse comandado por inteligência artificial, será que a gente estaria passando por essa situação que nós estamos passando agora? Dos contratos não terem sido auditados? Ia poder careca do INSS. Então, a inteligência artificial ia fazer parcerias com sindicatos, porque se fizer, talvez ia ter. Ela não ia dar um golpezinho nela também. Se ela fizesse a parceria, ela ia querer auditar a forma de autorização do velhinho, porque essa que é a grande questão, né? Fala, meu filho, como é que você pegou essa autorização desse sujeito aí? Porque, gente, não tem como acreditar que as pessoas do INSS não perceberam que existia risco de fraude no momento que elas não fazem nenhum controle do desejo das pessoas de contribuir para aquelas entidades. A minha expectativa é que qualquer inteligência que não fosse guiada por interesses escusos falaria, aqui, tem que conferir se o cara autorizou esse débito na conta dele. Porque isso é o básico, né, não, gente? A coisa não... Eu fico tentando colocar, eu tenho uma amiga que eu e Cristiana ajudamos há muito tempo, Cristiana alfabetizou, já adulta, uma amiga querida. E eu prometi para ela um tempo que eu ia pagar a conta de celular dela. Então eu pago a conta de celular dela. É uma forma de colaborar para ela. Ela é uma obreira da igreja, e então é uma forma de eu colaborar. Só que eu esqueço. E de vez em quando ela fica toda sem graça, fala assim, doutor Matheus, o senhor lembrou de pagar a minha conta? Porque eu recebi um recado da... Fala, ai, desculpa, não, eu vou correr atrás. Aí eu fico tentando pôr em débito automático. Não consigo pôr de jeito nenhum a conta dela em débito automático, porque o banco controla, porque a conta não está no meu nome. Pô, não é possível que não tenha um controle. Se o banco consegue controlar para eu não pôr em débito automático, eu quero pôr em débito automático, não consigo, porque o banco não deixa. No INSS não tem nenhum controle para não pôr o trem em débito automático, porque é um débito automático. Sim. Nenhum controle. O banco consegue controlar para eu não pôr a conta de telefone da Noemi no débito automático da minha conta. Mas o INSS não consegue controlar, é impossível controlar? Ah, desculpa, gente. Isso é falta de vontade, preguiça ou vontade de ganhar um dinheirinho, né? Vai sair, você sabe, assim, você tem informações melhores do que a gente, vai sair uma CPI sobre esse? Sei lá. Parece que o Nicolas ia estar, né? Eu tenho certeza que o Nicolas gostaria que saísse. A questão vou mudar um pouco de assunto. Tem gente muito grande, isso não vai rodar nada. Eu fiz uma pergunta pro Paulo Guedes agora no evento, foi a última pergunta, eu falei, Paulo, uma pergunta para você continua tendo esperança mesmo a gente vivendo um Brasil de corporações de ofício? Porque o que está aparecendo para mim? Vocês lembram quando vocês estudaram corporação de ofício, que é aquele negócio que tinha um grupo, que era o grupo dos sapateiros, e ninguém podia fazer sapato se não fosse do grupo dos sapateiros. O sapato não podia custar mais barato no sapateiro da direita que da esquerda, porque tinha que proteger o grupo dos sapateiros. Você não podia comprar couro em outro lugar, porque o grupo dos sapateiros tinha que controlar de onde o couro vinha. Então, esse povo, ao invés de eles estarem preocupados com o sapato que eles produziam, eles estavam preocupados em garantir o mercado deles e não deixar que ninguém os atacasse. Hoje eu olho para o Brasil, eu vejo um monte de corporação de ofício. Eu tenho o STF, que está mais preocupado em proteger o STF do que fazer qualquer outra coisa. Eu tentenho o Congresso, que está mais preocupado em proteger o Congresso do que qualquer outra coisa. Até os governadores ainda tem fazem Congresso, isso. Senado ainda tem aqui? Eu passei lá em Brasília, os prédios estão lá. Até os governadores estão falando mal da gente mesmo. Junta os consórcios para quê? Para a gente se proteger dos outros. Os prefeitos começam a juntar em associação então para a gente se proteger dos outros. E ao invés de você fazer o melhor, você fazer o bem feito, você começa não, a gente não pode falar isso não, porque isso prejudica aquele coleguinha ali. Não pode fazer isso aqui também não, porque senão prejudica aquele outro ali. E aí os juízes se comportam assim, os deputados se comportam assim, os governadores se comportam assim, os prefeitos se comportam assim. Então você me pergunta, vai ter uma CPI? Eu falei, não sei, porque eu acho que eles vão ficar se perguntando, tem algum dos nossos misturado nesse negócio aí? Então melhor não fazer não. E aí não é que o Nicolas não vai querer, ele vai querer. A questão é, ele vai conseguir o tanto de assinatura necessária, porque quem mais está envolvido? Eu não sei, você sabe? Eu não sei quem mais está envolvido. Eu sei de uns 5 nomes ali, mas isso é só, né? Se for só 5, tá bom. Aí é fácil de abrir a CPI. Ô, Matheus, quando que você assume o Estado? Março do ano que vem. O governador se afasta para a eleição de 2026 e eu assumo.
Eu até brinco com todo mundo, que a pessoa fala assim, você será o nosso próximo governador. Eu falo, não, isso com certeza, porque não tem isso aí eu estou garantindo, eu serei mesmo. Março eu assumo, o governador já anunciou que ele sai. Você tem algum medo de 2026 alguém puxar o seu tapete lá e não deixar você sair para o governo? Não, assim, eu acho que a única possibilidade de eu não ser candidato no ano que vem é eu não querer ser candidato no ano que vem. É a única. Agora, ganhar a eleição é outra coisa, né? Mas não ser candidato sim. Não tem esse perigo. Ninguém vai tentar colocar outra pessoa no seu lugar, coisa do tipo. Não, eu vou te dar alguns motivos. Política é complicado. É super complicado. Eu acredito, tem gente que vai falar que é sorte, né? Tem gente que vai falar que é planejamento do Matheus. Eu continuo acreditando na providência. Eu acho que é planejamento. Vocês sabem como é que eu virei vice-governador? Algum de vocês já... Porque eu não era o nome para o vice-governador. Então o que aconteceu? Você viu um chamado. Você foi um vereador lá em BH. Você foi não. A briga do mês da formação da chapa, gente. Assim, ó. Vamos contar para vocês então aqui. Como é que é? Bastidores da política de Minas Gerais. O governador estava com um conjunto de 10 partidos apoiando a reeleição dele. E aí começou a haver uma pressão para que o nome do vice fosse um nome da política tradicional. Pressão muito forte, natural. Fora do novo. Fora do novo, alguém já com experiência política. Eu falei, gente, não tem nenhum cabimento isso. Não tem nenhum cabimento. Não, você tem que ser um político, tem que ser um político, tem que ser um político, tem que ser um político. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque tem que ser alguém que soma votos, Matheus. A gente gosta muito de você, mas você não soma votos. Eu falei, não, soma voto, a maioria dos políticos tradicionais não soma voto não, gente. Até o contrário, ele começa a debitar voto aí. Até debita voto pro governador que tem um perfil de separado da política tradicional. Vocês estão querendo voto? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte... Em fevereiro, eu acho que eu nunca falei disso aberto assim não, em fevereiro daquele ano, quando eu comecei a ver esse movimento, eu virei para uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, em que eu confio, e que teria muito voto se resolvesse se candidatar em algum momento. O radialista e jornalista Eduardo Costa, da Itatiaia. Virei para ele e falei, Eduardo, filia num partido político? Ele falou para mim, por quê? Eu falei, filia. Eu não posso te explicar demais agora, mas filia. Ele falou, Matheus, eu falei, Eduardo, você confia em filia num partido? Sabe por quê? Eu acho que podem me pressionar e pode ser que apareça uma janela que a gente precisa de alguém que tenha voto. E eu quero ter um nome, eu não quero que a gente vá atrás de um nome ruim. Ou ser um nome bom. Você conhece. Ou ser um cara bom. Ou ser um cara direito. Ou ser um cara que é amado em Belo Horizonte, e o risco nosso era Belo Horizonte, naquele momento que o Calil era candidato. E ele se filiou num partido que ele escolheu. Eu não participei da escolha do partido dele, ele escolheu o partido. Chegou em maio. Falaram, Matheus, não será você o candidato. Nós precisamos de um nome que some voto. Nós vamos perder a eleição em Belo Horizonte. Eu falei, eu tenho a solução. Eu pedi para o Eduardo Costa se filiar num partido. Ele se filiou em fevereiro. Coloca o Eduardo Costa como candidato. Ele estava filiado no Cidadania. Ok? Fizemos a convenção partidária no mês de junho. O documento está registrado na Justiça Eleitoral. Meu partido falou, Matheus, como será? Eu falei, nosso candidato a vice é o Eduardo Costa. Sujeito de Belo Horizonte, decente, correto, com voto. E que não é do novo. Vocês querem uma pluralidade partidária na chapa? Tá aí. Ok, aprovamos o nome do Eduardo Costa. E aí, pus uma vírgula, disse, se o Eduardo Costa não for o candidato, a vaga é do novo e o indicado sou eu. Por que o Eduardo Costa não é vice-governador de Minas Gerais hoje? Porque Aécio Neves proibiu que o Cidadania liberasse o Eduardo Costa para ser candidato a vice. Existia uma federação entre o PSDB e o Cidadania, e o PSDB tinha direito de veto. A coligação falou, eu não libero. Eu não sou o nome do registro. Se você olhar na ata de registro da candidatura, não é o meu nome que está lá o nome do Eduardo Costa. Então você vai lá, Matheus, eu acredito em providência. Eu acho que quando as coisas têm que acontecer, lamento muito pelo Eduardo, ele teria sido um excepcional vice-governador. Espero que ele venha em algum momento para a política, uma pessoa de quem eu gosto. Aí tem gente que fala, isso foi planejamento do Matheus. Fala, como é que eu podia planejar o que o Aécio Neves ia fazer? Trabalho para mim, não.
Caramba. Aliás, falou outro dia que nem sabe quem eu sou, falou na entrevista. Falei, graças a Deus, continue assim. Então, eu acredito um pouco em providência. Acho que hoje, para eu não ser candidato a governador, só se eu desistir ou se a providência resolver que eu não sou, porque não tem motivo. O Novo não me trairia, os partidos da base não me trairiam, os meus prefeitos não me trairiam, os prefeitos reconhecem o esforço que eu faço para melhorar a forma deles e falam que eu tenho amigos. Eu sou amigo do Major, eu sou amigo do Paulo, eu sou amigo da Elisa de Uberaba, eu sou amigo do Robson de Araxá, eu sou amigo dos prefeitos, porque eu entendo a dificuldade deles, eles vêm conversar comigo, quando é não, eu falo não na cara, não enrolo o sujeito. Hoje mesmo na reunião 35, o primeiro prefeito que foi me abordar, virou e falou assim, eu preciso de dinheiro, o senhor tem que fazer um compromisso comigo de repassar dinheiro. Eu falei, prefeito, vamos zerar a conta. Nenhuma chance de eu repassar dinheiro para o município esse ano, eu estou com contingenciamento. Vamos conversar sobre outras coisas. Aí falei, é um jeito bom de acabar com a reunião. E tinha mais 34 para falar depois. Pronto, falamos de outras coisas. Falei, não me pede dinheiro vivo, não tem dinheiro para passar para o município. Eu prefiro ser realista. Então, assim, não sei se eu ganho a eleição, porque isso é uma decisão do eleitor. Mas para eu não ser, eu tenho que querer não ser. Boa. Eu tenho uma perguntinha aqui, rapidinho. Eu sei que o tempo aí tá corrido. Eu falei demais, desculpa, gente. Não por Põe isso. Aí, Pedrão. É uma pergunta aí de um parceiro nosso, do Oliver. Tá de cá, ó. É quem mais aprova em carreiras policiais no Brasil, hein? Eu sei, conheço o curso dele, Oliver. Meu filho. Esse aí é quente. Vice-governador, professor Oliver. Pergunta simples e objetiva. Foi confirmado que haverá concursos públicos para a Polícia Penal e Polícia Militar de Minas Gerais. Haverá também a publicação de concurso público para a Polícia Civil. Nós teremos vagas para a abertura de um possível concurso público para a Polícia Civil de Minas Gerais. Obrigado, mestre Oliver. Ficarei grato. Muito bem. Oliver, te dá uma resposta em dobro. Sim, haverá concurso para a Polícia Civil. Nós temos uma dificuldade na Polícia Civil, que é eu não posso nomear mais do que o número de policiais civis que eu tinha no ano de 2015. É uma vedação por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, para piorar a vida, e no ano de 2015 a Polícia Civil estava com o menor contingente contratado da história dela. Ela chegou até 14 mil policiais contratados. Ela estava com menos de 8 mil em 2015. É por isso que eu preciso da derrubada do veto do Lula, que me impede de fazer esse concurso. Porque eu tenho um artigo no Propag que fala que se eu aderir ao Propag, eu posso fazer concursos mesmo fora do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que o Lula falou e vetou esse artigo, escolheu o artigo para vetar. Então, estamos lá trabalhando, o governador está indo semana que vem conversar com o Hugo Mota e Davi Alcolumbre, pedir 3 derrubadas de veto, inclusive essa. Mas vai ter concurso de qualquer forma. A questão é a quantidade de vagas. Certo. Porque se derrubar o veto é mais vagas, se não derrubar é só reposição sempre, mas vai ter concurso. Agora quero dar uma outra notícia que o Oliver, não sei qual vai ser a opinião dele, vai ser polêmico, mas fica aqui, estou dando pela primeira vez em público a notícia. Nós tomamos uma decisão de que os concursos públicos de Minas, enquanto nós estivermos com restrição orçamentária, não terão mais cadastro de reserva. O que significa isso? Não existirão mais excedentes nos concursos. Quem passou está aprovado e entrou, quem não passou, próximo concurso. Por quê? Não é justo eu ficar massacrando o psicológico dessas pessoas se eu não tenho hoje condição de fazer a contratação. Eu prefiro fazer como eu estou fazendo na PM. Eu faço concurso todo ano. Mas aí eu não frustro ninguém. Você passou, você está dentro, não preocupa, não vai ter demora para nomeação, não vai ter enrolação, você não vai ter que ficar mendigando a sua nomeação. Em compensação, você não passou, não preocupa, também não adianta correr atrás, estuda mais, faz o próximo, nós vamos fazer outro concurso na sequência, faz um curso no Oliver, se prepara que tem vaga para você no próximo concurso. A PM e os bombeiros já têm feito um procedimento parecido com esse nos últimos 4 anos. O que eu fiz há 4 anos atrás? Falei com a PM e com os bombeiros, pode fazer concurso todo ano, mas não é para chamar excedente, para que a gente possa fazer o próximo concurso e eu sempre contratar os melhores, porque também tem isso, gente, quando eu começo a chamar muito excedente, eu deixo de dar a chance para novos concursados que seriam os melhores e chamo quem está para trás. Matheus, isso é muito injusto com o cara que ficou como primeiro excedente. Eu entendo, mas eu não quero te fazer ficar 4 anos esperando uma nomeação que não virá, atrapalhando sua vida. Eu prefiro ser justo com você. É difícil, viu, gente? A adesão difícil, dura, mas ela está tomada. Os próximos concursos nossos não terão cadastro de reserva.
Eu preciso falar também da Coruja, que é quem mais aprova aí para Receita Federal, Receita Estadual, Controladoria, que inclusive em 2023 teve concurso pro Cefaz de Minas, Robertinho, 400 vagas, 400. e quem tava dentro da Coruja entrou, porque a Coruja garantiu 200 vagas dentro do Cefaz Minas Gerais. Cara, olha, todo mundo que então, se ficou com a você não Coruja eu fez, passou. sabia disso. se você não Cara, fez é incrível Coruja, os números dessa quem galera. tá do seu lado fez. Então aproveita agora, QR Code tá na tela, procura o pessoal do Coruja aí, que eles vão te ajudar muito nesse processo. E eles questionaram também quando que vai ter gestor fazendário. Parece que tem um projeto aí também de Tem, ter. só que nós temos no gestor fazendário um probleminha, porque a gente não pode fazer concurso para carreiras que não sejam consideradas essenciais. Tá. Quais são as carreiras essenciais? Polícia, médico, professor. E aí nós conseguimos uma autorização que deu muito problema para fazer de auditor fiscal e procurador, porque se eu não tiver o cara que cobra o imposto e o cara que cobra o imposto na justiça, eu não consigo pôr o dinheiro para dentro. E aí liberaram para a gente. Eu também consegui fazer essa mesma reflexão sobre o IMA, porque o IMA é que faz vigilância de comida. E eu falei, gente, isso é um problema de saúde. Se eu não tiver gente para fazer vigilância de comida, eu começo a matar as pessoas. Liberar do IMA. Mas o resto eu não posso fazer de nada. Então eu não posso fazer de DR, não posso fazer de fiscalização ambiental, não posso fazer de agente fazendário, segundo a nossa interpretação interna lá do governo, porque todas essas carreiras estão fora do que a lei de responsabilidade fiscal chama de carreiras essenciais. Se derrubar o veto, todas as carreiras estão... Não vou falar que vou fazer concurso de tudo, né, gente? Obviamente, vou fazer concurso daquele que precisa. Mas aí as carreiras passam a voltar a ser discutidas. Só pra me Legal. dar um caminho, quem que eu tenho que pressionar pra derrubar o veto? Deputados federais. É com eles Qualquer mesmo, deputado né? federal, a discussão já está pautada. Eles tinham falado que dia 27 eles votariam, acabou não votando dia Ô Zé 27. Vitor, ô Zé Ô Vitor. Zé Vitor, pô, não adianta você ser o melhor do país, o quinto melhor. Mas o Zé o é melhor parceiro do nosso. estado, o quinto melhor do país. Tem que pôr pressão lá, Zé Ô Vitor. Nicolas Ferreira. 3 já regou vetos, no hein, debate, gente? 3 tá lembrando vetos. disso aí. 3 vetos, derrubar 3 vetos lá vai fazer toda a diferença para Minas Gerais. A gente anda. Legal. É isso. Parabéns. Matheus, obrigado, viu? Valeu. Mais uma vez. Espero você aqui de novo. Tomara que na próxima o debate. O pessoal tava pedindo Eu aqui, ó, aqui, vai ser debate. O próximo eu só Debate venho se com tiver o debate. Jones. Já O pessoal tá escolhi. pedindo aqui, ó. Eu quero meu sabre de luz azul. Beleza, a gente vai conseguir. Tá bom. Boa. Então, valeu. Obrigado. Galera, valeu. Valeu, Abraço. galera. Fui.